up? E aí, Camila Cruz aqui. Se você tá vendo esse vídeo, é porque em algum momento você foi reprovado ou reprovada num processo seletivo de estágio. Quem nunca, né? Talvez você nunca tenha parado pra pensar, mas ser reprovado no processo seletivo é o normal. Estatisticamente, é mais esperado que você seja reprovado do que aprovado num processo, justamente porque geralmente há centenas ou milhares de candidatos inscritos para poucas vagas. Logo, a coisa mais comum que tem é você não ser aprovado. Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas coisas que você deve fazer ou trabalhar na sua mente quando você reprovar naquela vaga de estágio. Aí fica até o final do vídeo que a última coisa pode fazer enxergar as coisas de uma forma muito diferente. Então fica aí, vou ficar de olho, hein? E antes da gente ir pro primeiro tópico, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que tiver vídeo novo por aqui. Porque talvez o próximo vídeo pode ser que te ajude a conseguir a tão sonhada vaga de estágio. A primeira coisa a se fazer é pedir feedback. Feedback é basicamente um retorno da empresa te falando o porquê você não foi aprovado. Se você souber o motivo, pode trabalhar para melhorar isso, sabe? Mas é pouco comum as empresas darem feedback dos processos seletivos, porque são muitos candidatos e geralmente os RHs não tem tanta pessoa disponível para poder te dar um feedback individual ou para cada um das centenas ou milhares dos candidatos. As empresas não deixam de dar feedback porque elas são malvadonas e tal, mas justamente porque tá todo mundo atarefado e lotado de coisas. Então eles priorizam dar atenção e gastar mais energia com quem tá avançando no processo do que com quem foi reprovado. Mano, é triste, mas é verdade. Aceita e continua a vida. Aqui você tem que agir igual uma criança. Quando uma criança tá andando na rua com a mãe, por exemplo, e vê um doce que ela quer, o que a criança faz? Ela pede. Se ela pede, ela tem muito mais chance de ganhar o doce do que se ela não pedisse, só ficasse esperando a mãe dela ir lá e oferecer. Meu, você tem que pedir. Se a empresa não te deu um feedback, porra, vai lá e pede. O máximo que eles vão fazer é não de responder. Olha que coisa boa. Só tem uma coisa em mente. É muito bom alinhar as expectativas aqui. Quanto mais no início do processo você tiver, menos chance você terá de receber um feedback, isso é fato. Então nem faz sentido pedir feedback do seu currículo, teste lógico, fit cultural, por aí vai. Porque você quase não teve contato com a empresa, são etapas muito iniciais e há muitos candidatos aqui no comecinho. Mas se você chegou até a entrevista final e não passou, as suas chances de te darem um feedback são muito maiores, porque poucas pessoas chegaram nessa fase e elas vão ter muito mais coisas relevantes para poder te dar durante o feedback. A segunda coisa que você precisa fazer é uma autoanálise, independente de você ter recebido o feedback ou não, porque muitas vezes, cara, você não vai receber e é importante analisar como você foi naquela etapa do processo e refletir sobre como você saiu. E você pode se perguntar o que você faria diferente, em quais situações você não sabia o que responder ou não sabia como agir, como você poderia ter se comportado e por aí vai. De fato, reflita se você fez tudo que estava ao seu alcance e se você de fato deu 100% ou 150% de você. Veja quais pontos você precisa se desenvolver mais, o que você precisa aprender, pesquisar mais. Então fica de olho nessas coisas. Não adianta nada você ficar sendo reprovado nos processos seletivos, continuar se inscrevendo e não mudar porra nenhuma. Se você tem algo para melhorar, vai lá e melhora. Senão, você só vai ficar correndo em círculos. As reprovações fazem parte de qualquer história de sucesso. O Michael Jordan tem uma frase que é a seguinte: eu errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos em 26 oportunidades. Confiaram em mim para fazer o arremesso da vitória. E eu errei. Eu falhei muitas e muitas vezes na minha vida. E é por isso que eu tenho sucesso. Thomas Edison fez mais de 1.000 tentativas até conseguir chegar numa lâmpada elétrica que funcionasse por algumas horas. E uma vez um repórter perguntou para ele sobre ele ter errado tantas vezes. E se liga no que ele respondeu: eu não errei 1.000 vezes na hora de criar uma lâmpada. Eu descobri 999 formas de como não se fazer uma lâmpada. Caramba, mano, tem que ter coragem pra perguntar isso pro cara. Não, tem que ser o gênio da lâmpada.
O que você precisa entender é que não ser aprovado no processo seletivo não é um fracasso, é um aprendizado, uma oportunidade de aprender algo que te deixe mais preparado para a próxima vez. Então, não desanima, foca em corrigir e melhorar. A terceira coisa que você precisa ter em mente é que não é porque você não foi aprovado que você é ruim ou mandou mal. Ué, como assim? Tem gente que vai bem no processo seletivo e não passa? Exatamente. Todo processo seletivo é falho. É impossível você avaliar totalmente uma pessoa dentro de um processo seletivo. A melhor forma de você avaliar quem é o candidato ideal para a vaga seria deixar essa pessoa passando uns 3 meses trabalhando como teste para você avaliar no dia a dia se ela é ideal para a vaga ou não, mas isso é totalmente impossível, né? Então a forma que as empresas encontraram é justamente criar várias etapas em um processo seletivo para chegar em potenciais boas pessoas para aquela vaga. Repara que eu não disse as melhores pessoas, separar quem é bom e quem é ruim, escolher os melhores, nem nada assim. Eles buscam potenciais boas pessoas para aquela vaga. Então isso significa que eles estão buscando alguém que possivelmente pode ser uma pessoa que se encaixe naquela vaga. Mas eles só vão descobrir isso no dia a dia. São várias as variáveis que estão envolvidas nessa decisão das empresas e muitas delas você não tem controle algum. Isso faz com que pessoas boas possam ser reprovadas e pessoas ruins possam ser aprovadas, que isso é um cu. Vou te dar um exemplo. No processo que eu fiz quando eu passei na BASF, de todos os 20, 30 candidatos, só 4 chegaram na entrevista final, onde tinham 2 vagas para gestores diferentes, um para cada ali. E de nós 4, 2 pessoas me chamaram a atenção. Um menino que, mano, tinha mandado muito bem na dinâmica e já tava meio que certeza que ele ia passar. Eu até cheguei a falar pra ele, falei, mano, eu e você, a gente vai pra final, você sabe, né? Como eram 2 vagas, já tava ali mó amigona dele e tal, já tava mó feliz que a gente ia entrar junto. E a segunda pessoa que me chamou a atenção foi uma menina que não tinha mandado tão bem, ela não tinha tantas experiências profissionais, a maturidade do mercado, então eu tava tipo, por que ela passou pra final? Mas enfim, era a empresa que tava fazendo o processo e não eu, né? Quem sou eu pra falar isso? E a gente chegou na entrevista final, aquela tensão, e depois saiu o resultado. Eu e a outra menina, a gente foi aprovada. E assim, modéstia à parte, eu tinha sentido que, porra, eu mandei bem pra caceta, mas eu tinha certeza que aquele menino ia ser aprovado junto comigo. E aí, passaram-se alguns meses, vai criando os relacionamentos mais profundos com a galera, vai fazendo amizade. Então, papo vai, papo vem, fofoquinha no ar. E eu fiquei sabendo que aquela menina, de fato, ela não tinha tanta maturidade profissional e meio que aquela vaga dela precisava em alguns momentos ter aquela malícia, sabe? Ter aquele jogo de cintura. E eu fiquei me perguntando, mano, por que ela passou e não outro menino? E aí a explicação veio. Minha gestora explicou que aquele gestor que contratou ela na época tinha acabado de assumir uma posição de liderança e como era a primeira vez que ele ia liderar alguém, o gerente dele trouxe um desafio de carreira para ele, pegar um estagiário no nível mais cru possível para ele se desenvolver quanto gestor enquanto desenvolvia uma pessoa do zero. E qual o ponto que eu quero chegar? Dentro do processo seletivo, a decisão da sua aprovação pode ter basicamente 2 tipos de fatores. Os fatores que você tem controle e os fatores que você não tem controle. Por exemplo, você tem controle da sua preparação prévia, do que você pesquisa sobre a empresa, das experiências que você foi atrás de desenvolver, de praticar e treinar. E pode até parecer óbvio, mas até de se inscrever no processo, você tem controle. Agora, você não tem um controle sobre o momento de carreira do gestor, o perfil exato que a área está buscando, sobre quem são os outros candidatos, sobre o que vão achar de você e por aí vai. Essas coisas você não tem controle. Tá na sua mão se preparar e dar o máximo de você. Tá na sua mão estudar sobre a sua história e se preparar para quando chegar na entrevista, usar técnicas para gerar a conexão com o gestor, criar gatilhos que permitam despertar o interesse da sua história, mas você não tem controle nenhum se o gestor vai com a sua cara ou não. Ou simplesmente se outro candidato foi melhor que você em algum ponto. No caso, se for concorrer com algum aluno nosso, zero controle. E isso pode acontecer muito. Você pode simplesmente ir muito bem no processo seletivo, arrebentar, mas outro candidato ir no mesmo nível que você, mas como tinham só uma vaga, precisavam escolher entre você e outra pessoa. E pode acreditar que essa é uma decisão
muito difícil. Muitas vezes o critério de decisão pode ser algo tão inconsciente como selecionar o candidato que o gestor achou mais gente boa. Essas coisas acontecem. O que eu quero que você tire daqui é que não é porque você não passou que você é ruim ou foi mal. Às vezes a sua aprovação tá um processo ali de distância em outra empresa. O que leva a gente para o quarto ponto. Como adore, continue. Nos processos seletivos, a única pessoa que fica atrás dos desclassificados é quem desiste. Então, não desanima, não para de se candidatar, continue a nadar. Essa é a única forma de você conseguir a sua aprovação. Mas também não vai ser idiota, não adianta nada você sair se candidatando igual louco se você não fizer absolutamente nada de diferente. Você precisa pensar nos outros pontos que eu te falei aqui nesse vídeo. E eu não sei se você sabe também, mas se você quiser se aprofundar ainda mais, a gente tem um programa Como Conseguir um Estágio Foda. É meio que pré-requisito falar foda e fazer se ensinar. No nosso programa você vai ter acesso ao nosso curso completo, que passa em profundidade, trazendo estratégias para você destacar em todas as etapas do processo seletivo. Tem mentoria coletiva, simulação dinâmica, simulação de entrevista com pessoas do mercado. Mano, já teve avaliadores, entrevistadores do Itaú, Embraer, Nubank, Mercedes, Votorantim, Companhia de Estágios e por aí vai. A gente também faz calls de dúvidas semanais para tirar suas dúvidas, te dar direcionamento, feedback mais personalizados. Tem indicação de vaga, comunidade com todos os alunos, onde a galera compartilha currículo, vídeo apresentação, case de dinâmica, perguntas de entrevista e mais um monte de coisa. Como a gente faz todo esse acompanhamento com os alunos, a gente limita as vagas e só abre as turmas algumas vezes por ano durante uma semana. Então, se você tiver interesse em participar, fica de olho no nosso Instagram para você saber se tem alguma turma aberta, porque a gente avisa tudo por lá, fechou? E não esquece, já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. E cara, se esse vídeo de alguma forma te deu algum insight, você aprendeu alguma coisa, deu um estralo na sua cabeça, ou se você simplesmente odiou, escreve aqui, só para eu ter um feeling de como você tá, o que você tá achando desses vídeos. Fechou? Beijo no coração, e é nóis!